Olá, pessoal, boa noite. Como é que tá o som aí para vocês? Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Tô fixando aqui o nome da nossa live de hoje. Vai ser uma live em homenagem ao Dia do Fisioterapeuta. Obrigada, mãe. Muito bom ter vocês aqui nesse dia tão importante pra gente comemorar uma profissão tão linda. Beijo, Nanda. Som bom, obrigada. Obrigada, tia Lúcia. Vamos ver se o nosso convidado dessa live de hoje já chegou. Vou pedir para vocês enviarem esse aviãozinho para todo mundo que pode aprender e se beneficiar com a live de hoje, que é sobre fisioterapia esportiva e recursos digitais, que eu tenho certeza que vai ser uma live super incrível. A gente vai discutir temas aí super atuais da fisioterapia esportiva. Deixa eu ver se o nosso convidado já chegou. Já. Se dá certo aqui. Vamos esperar. Oi, Olá, Maurício. tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, e você? Tudo bem, tô te ouvindo bem também. Nossa, uma honra a gente estar aqui juntos no Dia do Fisioterapeuta. Você que é um profissional que eu admiro demais. Muito obrigada. Pois é, a recíproca é verdadeira. Boa noite a todos, né? Uma honra, né? Um prazer a gente estar aqui hoje no Dia do Fisioterapeuta, comemorando, batendo tendo um bom bate-papo, né? Espero que Com quem certeza. goste. Não, com certeza a galera vai gostar. Então, pessoal, quem está entrando aí, Anne, seja bem-vinda. Felipe Azevedo. Pessoal, parabéns aí pelo dia de hoje. Vão enviando esse aviãozinho aí para todo mundo, para a galera saber que a live começou. E aí, vamos lá. Vou apresentar o Maurício, para quem não conhece, depois ele vai falar um pouquinho dele, para a gente entrar nos recursos digitais. Então, Maurício, primeiro de novo, muito obrigada pelo seu tempo, né, pelo seu momento para estar aqui com a gente. O Maurício é fisioterapeuta, tem mestrado em Ciências da Reabilitação, é diretor da clínica Life, é pós-graduado em quiropraxia, em biomecânica e em docência de ensino superior. Maurício, eu queria que a gente começasse com você falando um pouquinho como você entrou na fisioterapia esportiva. Claro que só isso já dá uma live enorme, né? Então eu vou pedir para você aí ser bem sucinto, porque eu já sei essa história, mas a galera não sabe. Então eu sempre falo para os meus convidados que é interessante a galera se apresentar para eles saberem quem é o nosso convidado. Bom, eu entrei na fisioterapia esportiva a partir do meu primeiro estágio, né? Que foi na Portuguesa da Ilha. Muitos nem sabem disso, né? Acham que eu fui estagiário do profissional do Flamengo e depois eu segui. Mas antes eu fui estagiário lá na Portuguesa da Ilha e ali eu me apaixonei pela área e milito nela até hoje, né? Então, como eu falei, fui estagiário do profissional do Flamengo e aí depois eu dei continuidade atendendo geralmente nas minhas clínicas, até que eu fui para a Marinha e aí a gente trabalhou junto lá, né? Vivenciamos outras modalidades diferentes do futebol. Quando eu saí da Marinha, eu abri a minha empresa com meu sócio, que está aqui, um abraço, Jorge, e a gente hoje trabalha com reabilitação musculoesquelética, digamos assim, né? A gente trabalha com traumato e trabalha com fisioterapia esportiva, sendo o mais sucinto possível. Sucinto mesmo, porque eu sei dessa história e aí já dava um livro, né? Foi sucinto mesmo. Maravilhoso. Como Tive a honra de trabalhar. Oi? como eu falei, falar da gente é difícil, né? Eu tive a honra de trabalhar com você em dois momentos, né? Eu tive a honra de trabalhar com você na IOT, que foi bem um pouquinho, né, na clínica da Tijuca, e tive a honra de trabalhar com você por 7 anos na Marinha, né? Porque quando eu entrei você já estava um. Então foi Sim. realmente uma experiência muito boa. Maurício, o que você acha que mudou? Bem, eu me formei em 98, eu ia falar 75, 75 eu nasci. Eu me formei em
em 98, não sei exatamente que ano você se formou, e a fisioterapia em geral ela vem mudando muito de um tempo para cá, né? E a fisioterapia esportiva, por exemplo, se alguém trabalhou com esporte em 2000, depois saiu da área e voltou agora, pega uma fisioterapia totalmente diferente. O que, que você acha que se deu essas mudanças todas? Bom, eu atribuo a dois fatores. Primeiro, a gente, a partir de 2005, nós começamos a ter uma massa crítica muito maior na profissão, porque nós começamos a ter um número maior de mestres e doutores. Então, muita coisa que lá atrás era empírica, ela passou a ter validações científicas. Então, a massa crítica da profissão, ela contribuiu para o desenvolvimento e para aquilo que a gente viu lá atrás, que hoje é completamente diferente em termos de estratégia de tratamento, condutas para alta fisioterapêutica, que a gente, poxa, a gente não tinha critérios para alta, né? A gente ia praticamente num achismo, né? E olha que eu, né, não estou tão velho assim, não. Mas a velocidade com que isso se processou ao longo dos Não 21 anos, entendi, Maurício, a piada, mas tudo bem, tá? a velocidade com que isso se processou ao longo dos 21 anos, que eu me formei em 2000, né? Então, assim, eu estou com 44 anos. 21 anos de formado não é tanto tempo assim. Então, Eu tenho 45, tá? Engraçado. a coisa tomou uma proporção muito grande. E, ao mesmo tempo, não diferente, não caminhando em processos de evoluções distantes, o desenvolvimento tecnológico, sem sombra de dúvida, ele foi carreado também para dentro da fisioterapia. E aí, o somatório disso, Vanessa, que eu enxergo é que antes, o que a gente tinha dentro do laboratório, agora pode ser levado para a clínica. E aí, eu não estou falando que todo mundo vai ter um recurso 3D, por exemplo, mas você tem recursos 2D. E que se o cara, às vezes, não tem um mínimo para investir, hoje tem baixo custo, né? Tem 0,800 para você investir. Né? Basta você querer aprender um pouquinho e ficar inteirado sobre essas novidades, né? Que os recursos digitais, como a gente botou o nome, mas são as inovações tecnológicas que estão trazendo para a gente. Perfeito. E como é que você enxerga essa evolução a partir dos recursos digitais? Assim, você acha que isso tornou a fisioterapia esportiva mais cara para atuar nela? Tem recursos que não são tão caros? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tornou mais trabalhoso. Porque quando você quer entregar um produto de qualidade, eu acho que você tem mais trabalho, Vanessa. Porque é muito fácil o paciente chegar lá na minha clínica leigo e eu fazer uma avaliação com aquele papel de antigamente, uma anamnese de antigamente, fazendo testes sem estar quantificando nada, ver o processo do tratamento, perceber que ele evoluiu, chegar e falar, ó, você já está de alta. Isso é uma coisa. Agora, o cara chegar lá na clínica, por exemplo, usar o celular para fazer uma mensuração simples através do aplicativo do Clinometer sobre como está a mobilidade de tornozelo dele, anotar, mensurar isso no primeiro dia. Ou, por exemplo, verificar que meu paciente seja atleta de alta performance ou não, ou ainda que não seja um atleta, mas que eu perceba que ele tem que desenvolver a potência dele, eu botar lá no tapete de salto, mensurar aquilo ali, aquilo vai ser mais trabalhoso. Mas eu tenho certeza que eu entrego um produto que a minha margem de erro é muito menor. E o paciente hoje ele enxerga melhor isso quando a gente entrega um produto dessa forma e, consequentemente, os profissionais que trabalham com ele, médicos, ortopedistas, profissionais de educação física e colegas de fisioterapia. Então, eu enxergo dessa forma. Não sei qual a tua opinião, vou jogar para você também a pergunta.
Então, eu concordo muito com o que você falou. A gente dava alta baseada em dor, amplitude de movimento, né? E basicamente isso. E talvez o quanto a gente conseguiu de fortalecer, enfim, é uma coisa muito subjetiva, né? Sim, sim, E hoje a gente tem. Oi? quase empírico, quase empírico. E hoje a gente tem várias formas de avaliar a funcionalidade, de avaliar como ele estava no antes, como ele está agora, enfim, usar os comparativos. E como você falou, e dar ferramentas, inclusive, para outros profissionais poderem continuar o nosso trabalho, né? É A gente ter interessante, parâmetros. é interessante que a gente vem falando sobre isso, mas quando a gente pega a resolução do Conselho Nacional de Educação, instituindo as diretrizes curriculares da fisioterapia, poxa, lá em 2002 já tem um documento que ele fala, numa das partes dele, que o fisioterapeuta tem que ter conhecimento sobre métodos de investigação qualitativo e quantitativo que permita incorporar as inovações advindas da pesquisa à prática fisioterapêutica. Então, assim, eu acho que a lei, ela veio para a gente, as diretrizes vieram antes do que a gente evoluiu, porque hoje eu enxergo muito mais a gente pegando as inovações vindo do laboratório e trazendo essa realidade para o consultório, para a clínica. E aí, quando a gente fala de alta performance, nem se fala, porque clubes de futebol, clubes de vôlei, de basquete, natação, remo, judô, já tem isso muito bem instituído, pelo menos a maioria dos bons centros, né? Só que eu acho que a gente caminhou em passos de tartaruga. Isso pegando como um ponto de corte a criação da profissão de fisioterapeuta e as diretrizes. Você observa que a gente começou a melhorar isso a partir de 2005 para 2010 por conta do caráter investigativo da profissão, formou mais mestres e doutores. Então, quem está aqui hoje se sinta encorajado a fazer o mestrado, por que não o doutorado, né? Eu ainda não fiz o doutorado, mas pretendo fazer em algum momento. Porque você, não é que você fica chato, né, Vanessa, mas você começa a enxergar a área que você atua com um senso crítico e aí você consegue melhor separar o joio do trigo. Ó, um monte de gente querida aí entrando, ó. Professor Michael Lima, Jorge Correia, muita gente querida aí que Um, trabalhou com a gente na Marinha. é, Oi? um abraço a todos. Um abraço. Quais são os principais recursos digitais que a gente tem hoje na fisioterapia esportiva, Maurício? Não necessariamente que você trabalhe, mas que a gente tem hoje na fisioterapia esportiva. Essa pergunta é ampla, né, Vanessa? Porque eu Ó, acho hoje é dia da Marinha do Brasil, desculpa. Rafael Alves também, professor Rafael Alves. Beijo, Rafa. Todo que mundo da Marinha. essa pergunta ela é ampla, né? Nós temos recursos que cabem hoje na palma da nossa mão, como, por exemplo, um aplicativo que serve para você mensurar amplitude de movimento, como um goniômetro, que a gente acabou de falar, o clinometer. Você tem aplicativos que avaliam a qualidade do movimento, seja no 2D ou no 3D. Quando a gente fala sobre aplicativos, você tem o Coach Eyes, mas se você quiser um software que tem que ser colocado no teu notebook, você também tem gratuitamente o Kinovia, Kinovea, que você pode baixar no português, que você Para que é esse, Maurício? pode Fala, solicitar, pessoal. por exemplo, que o paciente faça um agachamento, você vai filmar, claro que tem uma padronização com tripé, com nível nesse tripé, para que você não tenha viés de estar inclinando a câmera, né? Gravou isso, joga para dentro do sistema e você vai tratar aquele vídeo, podendo pausar ele, observando, por exemplo, um colapso medial do joelho, uma queda acentuada da pelve no plano frontal, enfim. Ele tem recursos, né? Dentro dele ele tem recursos, como, por exemplo,
goniômetro, como, por exemplo, o ângulo. Então, estou dando só um exemplo, né, do que a gente pode. Se a gente for para o 3D, a gente tem hoje sistemas como o da Vicon, que são caríssimos, né, que vai analisar o indivíduo de forma 3D. Nós temos a Physimax, que é um sistema israelense, que também, além de fornecer toda a interpretação do movimento em 3D, ele te permite você individualizar a proposta de correção do movimento, mandando pelo próprio aplicativo, né? Chega para o paciente com as estratégias de correção. Enfim, hoje você tem uma infinidade, né, de recursos. Você tem metodologias que foram criadas, como, por exemplo, o FMS, né, que é um curso de formação, mas que também te entrega um produto similar. Algumas pessoas questionam até que ponto ele é válido ou não. Isso é uma outra discussão, não é para isso, mas existe. Você tem o Checker Motion, que também entrega uma avaliação, uma proposta de tratamento sem ser amarrada, né? E aí eu acho que isso é legal, porque abre margem para a gente raciocinar em cima da metodologia que existe e ele te dá critérios para alta. Então, a gente hoje tem muito recurso, né? A gente tem recursos hoje para... Você sabe que eu trabalho com dinamômetro isocinético, todo mundo mensura força, né? Mas ninguém precisa ter... Hoje em dia, você não precisa ter o isocinético. O isocinético custa $100 mil, está mais de $500 mil. Uau! Hoje você tem ferramentas que podem mensurar a força isométrica, que é um pouquinho mais... Assim, claro, tem a limitação comparado com o isocinético, mas tem validade. Então, você tem dinamômetros que funcionam por compressão, como o da Medior, como o da Lafayette, e você tem por tração, que é, por exemplo, da célula de carga que eu utilizo, que é da Elastic. Que por um aplicativo você sincroniza via Bluetooth e você tem na hora, com precisão, quanto que o cara teve de diferença de força de um lado comparado com o outro, força isométrica. Então, tem muita coisa que dá para ser utilizada, né? Eu só citei algumas aqui agora. Maravilha. Você se vê hoje trabalhando com fisioterapia esportiva sem recurso digital? Não. Aí alguém pode falar assim, mas poxa, ele hoje tem a clínica dele tem, de certa forma, né, eu não posso negar isso, ela, graças a Deus, é bem estruturada, mas foi estruturada com a base muito suor, né? Mas se eu não tivesse nenhum desses recursos, fatalmente eu ia trabalhar com recursos que são gratuitos. E aí a gente tem outros exemplos, né? Você falou de dor agora há pouco. Nós temos questionário validado de dor. Meu paciente não pode voltar cinesiofóbico para jogar bola. Então, eu tenho questionário hoje de cinesiofobia. Você que fez, se não me falha a memória, tua dissertação de mestrado foi com fêmur patelar? Sim. Então, você tem o questionário hoje, o Kujala, por exemplo, Kujala. que você pode passar no teu paciente. Você tem o Y-teste, que é você pode fazer ele com uma fita colando no chão. De graça. Você tem, eu falei de potência pelo teste de salto, mas salto vertical, mas você tem o rope test horizontal, que você pode marcar de onde ele está saindo até onde ele está chegando. Então, assim, hoje, sinceramente, Vanessa, não há desculpas para a pessoa não trabalhar quantificando, na minha visão. Perfeito, perfeito. Na minha também. Você já falou alguns, mas tem recursos no celular que podem nos ajudar? O que mais você lembra do que você não falou? Então, o clinometer é um. Hoje em dia, a gente está vivendo, novamente a gente vai falar, né, sobre essa revolução tecnológica. Nem sempre, muita gente hoje está em home office. A gente está vivendo uma pandemia aí já há mais de 1 ano e meio, onde até hoje tem pessoas que
embora já haja uma flexibilização muito grande, né, Vanessa, ainda tem pessoas que têm um certo receio de sair para algumas demandas. Então, por exemplo, eu adaptei parte do meu trabalho no início da pandemia por teleatendimento, né? Telemonitorava pacientes, uma porcentagem pequena, sim, uma porcentagem pequena, mas cheguei a atender uma paciente no Canadá, né? Onde eu usei um recurso criado por 3 colegas nossos, que foi o Fitaro App, né? Que tem uma base ali de exercícios. Você pode, isso que eu acho legal da base deles, você pode fazer o vídeo que é mais interessante em termos de exercício para o teu paciente, seja para mobilidade, seja para estímulo neuromuscular, seja para flexibilidade, seja para qual variável você estiver pensando, você grava e você pega isso, joga para dentro do teu cadastro e você pode transformar aquilo em foto ou manter como vídeo. E se o teu cliente tiver cadastrado junto à mesma plataforma, você pode enviar para ele como estratégia. E o que é legal, o Fitaro App hoje ele também está disponibilizando ou vai disponibilizar alguns questionários, como a gente citou aqui, dentro do próprio sistema. Ele pede, aí vou utilizar um termo militar que a gente usava, ele pede o pronto do paciente, né? Ele pede para que o paciente dê a resposta para você, profissional, se ele fez. E qual foi a percepção de dor dele, qual foi a percepção subjetiva de esforço. Então, você consegue telemonitorar esse paciente, ainda que seja à distância. Ah, é o ideal? Cara, não sei se é o ideal, isso é outra discussão e eu também não estou defendendo. Só Mas é possível, né? Só ajuda a tornar possível e menos subjetivo, né? Um pouco mais objetivo. hoje, por exemplo, eu tenho um paciente na nossa clínica que ele só vai uma vez na semana. Ele está morando lá num sítio dele, lá para dentro de Petrópolis, ele desce só um dia para fazer o controle dele com a gente presencialmente e lá ele segue tocando o barco em cima do que a gente prescreveu para ele. Que Eu acho, legal. eu acho que é uma minoria que vai utilizar isso, tá, Vanessa? Porque eu acho que tem que ser tem que ter uma percepção. O cara tem que ter um cognitivo também que ajude, porque você deixar o cara solto, né, entre aspas, não é tão simples. É, tem Tem que que se ter uma dedicação, né? Tem que ter uma disciplina. eu acho que esse perfil desse paciente que se insere naquilo que você me perguntou, né, como uma proposta nova, que é um aplicativo que pode ser usado para você teleatender e telemonitorar, ele tem que ter um critério de elegibilidade. Não é qualquer paciente que você vai fazer. Por isso que eu discordo completamente quando as pessoas falam que estão querendo substituir o profissional de fisioterapia, né, com relação a esse tipo de trabalho. Não, na verdade é uma ferramenta que veio para ajudar a gente quando assim for necessário. Às vezes, você vai ter uma mãe que tem 2 filhos que quer tratar contigo, mas ela não consegue ir, porque ela trabalha o dia inteiro e depois tem que pegar os filhos na escola e depois tem que cuidar deles. Mas ela queria ir Verdade. ao seu serviço. Então, por que não utilizar dessa ferramenta se ela tiver essa percepção do que é importante fazer e se ela fizer? Perfeito. Muito bom. Então, o isocinético é uma ferramenta que você trabalha, né? Você já falou, já trabalhou com essa ferramenta na Marinha, trabalha hoje. Eu sei que você domina muito bem. Mas Não. quais são as outras ferramentas que você tem na sua prática clínica, que você usa na sua prática clínica? Olha, é engraçado essa questão do isocinético, né? Porque o isocinético, eu fico muito rotulado com o isocinético, mas no próprio local que eu trabalho com isocinético, eu também faço avaliação por baropodometria. Então, é outra ferramenta que eu trabalho e que eu acho que também
de certa forma, ela é mal interpretada, porque muitas vezes, quando se fala em baropodometria, só se pensa em análise da pisada. E a ideia não é essa. Você pode ver, por exemplo, a descarga de peso num membro operado comparado com um não operado. Né? Esse é só um exemplo do que eu estou falando. Então, eu utilizo sim o baropodômetro, eu utilizo o isocinético como ferramenta de avaliação, de reavaliação e, se necessário for, de tratamento. Eu utilizo o inclinômetro, isso na minha prática eu utilizei agora há pouco, porque avaliei um paciente agora há pouco na clínica, e utilizei porque eu precisava verificar como é que estava a mobilidade de tornozelo dele, da perna operada comparada com a não operada. Eu utilizo questionários, voltados para cinesiofobia, alguns voltados para dor, para qualidade de vida. Eu utilizo, não de forma indiscriminada, tá, Vanessa? Eu estou falando aqui o que eu utilizo, mas isso não quer dizer que eu estou utilizando isso toda hora com todo paciente. Claro. A gente tem que ter critério de elegibilidade. Quando a gente... Com certeza. Isso é uma coisa que eu observo muito, que a gente vê aí hoje nas redes sociais, se colocando muita coisa, mas assim, há de se ter critério para cada paciente, né? Então, não necessariamente no tapete de salto que a gente tem lá na clínica, eu vou utilizar junto com esse tapete de salto, por exemplo, a câmera termográfica, que é outra ferramenta que eu utilizo. Vão ter pacientes que vai ser aplicável utilizar a câmera termográfica e também o tapete de salto. Em momentos distintos, em momentos similares, isso varia muito. Mas vai ter paciente que eu só vou usar o tapete de salto, tem paciente que eu só vou usar a câmera termográfica, tem paciente que eu só vou usar a célula de carga. Eu acho que, basicamente, eu falei aqui os que eu utilizo mais. E agora, né, de um tempo para trás, eu também tenho estudado bastante essa questão de controle de carga, porque hoje, para você pegar um paciente, ainda que seja lá no meu consultório, mas se for um atleta, eu acho que eu tenho que entregar no melhor das condições, então, quanto melhor eu controlar a carga dele, melhor vai ser para esse meu paciente quando ele retornar de onde ele veio. E aí eu acho que eu entrego um produto melhor. Aí, para isso, né, eu não uso um aplicativo, eu uso uma planilha de Excel que eu adquiri, onde as variáveis que eu investigo no meu paciente, chega uma hora que elas são entregues para mim através de uma imagem via dashboard. Então, eu consigo verificar fatores, por exemplo, não modificáveis, como a idade. Eu não tenho como modificar a idade do meu paciente, eu não tenho como modificar o sexo do meu paciente, mas com variáveis que podem ser modificáveis, como, por exemplo, a mobilidade do tornozelo dele. Ele pode ter chegado de uma forma e eu tá entregando de outra. E por aí vai, né? Número de repetições, aí falando de carga interna, carga externa, né? Enfim, fatores ligados à qualidade de vida, tudo isso na planilha acaba entrando. Eu não sei se você me permite, se eu vou acertar aqui, mas eu posso inverter aqui para mostrar algumas coisas em cima do que eu falei. Claro, vamos lá. Me perdoem se estiver distante, mas eu vou tentar elucidar se eu conseguir inverter aqui, tá? Vou tirar aqui o comentário. Você já viu aonde você inverte? Já vi. Espero que eu não faça nenhuma lambança aqui, né? Não, qualquer coisa, se cair, você entra de novo. Espera aí. Aí. Beleza, então vou manusear, Foi. tá? Isso aqui são sobre as bases legais que eu falei agora há pouco, né? Uhum. Deixa eu só tentar mexer aqui.
não sei se você visualiza aqui o meu cursor, mas Visualiza. É pequenininho, mas dá para ver. isso aqui é o gráfico que eu estou falando, né? Que a partir de 2005, isso é um trabalho, né? Eu não estou falando da minha cabeça, sobre o perfil do pesquisador fisioterapeuta brasileiro, que a partir de 2005 teve uma curva de crescimento muito grande, e isso fez Aham. que a gente tivesse um caráter investigativo maior, né? E aí, sobre questionários, né? A gente tem aí uma infinidade. Então, tem para desordem patelofemoral, tem para mobilidade de tornozelo, a gente tem para joelho, de lixo, enfim, a gente tem uma infinidade aqui, né, que a gente pode... existe hoje até mesmo, Vanessa, agora eu não vou me lembrar, tá? Mas existe um site hoje que compila todos esses questionários, ou a maioria deles, e que ajuda muito a gente, né? Tem um aplicativo também, Maurício. Tem um aplicativo onde você pode já responder os questionários dos pacientes, no próprio aplicativo. Então, isso tudo criou necessidades aí de novas ferramentas, né? E aí a gente fala muito em complexidade do nosso corpo, né? Então, as nossas caixinhas de ferramentas, elas aumentaram. Mas a gente tem que saber para que cada ferramenta ela tem sua finalidade. Na minha visão, a gente viveu esse momento, né, sobre essa diferença aí do alto custo comparando com o baixo custo, Sim. né? Aham. E aí aqui o baixo custo a gente tem algumas que a gente já falou, como o Elastic, que é de tração, essa aqui é de compressão, que é o da Lafayette, o inclinômetro da Clinometer, essa aqui é a logomarca do Kinovia, um algômetro de pressão, né, super barato, criado por um brasileiro no interior de Minas Gerais. Aí aqui é só uma... Tá dando para ver bem aí, Vanessa? Ah, tá sim. Aqui é só um dashboard, né, de parte da planilha que eu utilizo, né, que ele me dá aqui, ó, níveis de estresse, dor muscular, fadiga, recuperação pós-esforço, estado de humor, sono, dor. Me dá um outro índice que está relacionado com carga interna e carga externa. E aqui, ó, o que eu falei, que ele compila todas as informações. Então está aqui, por exemplo, ó, esse meu paciente aqui tem 18 anos. Isso aqui é algo não modificável, né? Mas eu tenho outras variáveis aqui, como estresse, como estado de humor, como fadiga, como dor. Enfim, eu dei outras variáveis aqui, algumas delas que podem ser modificáveis. Então, eu tenho como manusear da melhor maneira possível, segundo a realidade do meu paciente, ok? Ok. Muito bom. Aqui um exemplo do Kinovia, está aqui o paciente aqui embaixo, né? E aí o recurso do ângulozinho que a gente utiliza. Aqui um artigo do grupo lá de Minas Gerais, para dizer que o 2D não funciona, né? O 2D funciona sim, tem trabalho publicado. Então está aqui o Kinovia. Aqui o teste para o Lang test, né? Que é de mobilidade para dorsiflexão, ali usando um outro instrumento, mas a gente já falou do inclinômetro. O tapete de salto, que ele é validado, né? Rapidinho, Maurício, o inclinômetro é interessante falar que ele é um aplicativo muito fácil de usar, né? Então, e é de graça, você baixa para o seu celular. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O tapete de salto, que ele é validado, né, na literatura, foi criado pelo pessoal do Núcleo de Alto Rendimento. E aí ele fornece essas informações aqui, altura, potência, força, intervalo de tempo, porque na verdade ele é um cronômetro. Ele pode servir como opção de tratamento, eu posso melhorar a potência do paciente através dos protocolos de salto que eu examinei o paciente. E aí existem os testes de salto mais aplicáveis, né? O Counter Movement Jump,
ele pode monitorar o status neuromuscular de forma eficiente, com pelo menos uma avaliação semanal. Existe o drop jump, que é esse salto, que está relacionado aí com momentos de aterrissagem, mudança de direção, armazenamento de energia, economia de energia. Então, quantas modalidades esportivas que a gente conhece que está envolvida com aterrissagem, com mudança de direção, com armazenamento de energia. Então, é um equipamento, é um instrumento bem legal. E aí, de novo, para não ficar nada no achismo, né? Tem um artigo aqui mostrando modalidade por modalidade, né? O Counter Movement Jump, que é um tipo de salto validado na literatura, o Squat Jump, quanto que um atleta de atletismo, sendo do sexo masculino, alcança em média no Squat Jump, no Counter Movement Jump, e assim por diante, balé, basquete, bobsled, futebol, enfim. Isso é um artigo nacional, tá? Desculpa, estou fazendo besteira aqui. Não, tá dando para ver. Mas eu não tenho isso, né? Então, se você não tem isso, não tem problema. A gente nem falou, né? Eu acabei esquecendo. Mas está aqui o MyJump, que é um aplicativo super barato que você bota no teu celular, que ele pega o despregue do solo quando o cara salta, e ele pega depois o contato do solo e ele vai dar o salto, a altura que o cara alcançou, potência, velocidade, a simetria de uma perna em relação à outra. Então, Uau! ele fornece dados bem similares, tá, Vanessa? Claro que o meu tapete de salto, ele armazena tudo e ele tem como se fosse digamos que um tratamento estatístico, então já facilita muito a nossa vida. E Claro. qual o objetivo disso? Avaliar o atleta com ele mesmo. Então, a gente pega o estado basal dele de repouso e familiariza ele com o protocolo de salto, ele vai ter o melhor desempenho. Então, a partir do momento que eu tenho o melhor desempenho dele de salto, eu começo a fazer com que ele chegue na minha clínica e eu monitore como ele está a partir de... chegou lá depois de 3 dias. Eu faço um novo protocolo de salto semelhante ao que ele fez no primeiro dia e eu vou verificar se ele está com prejuízo no desempenho dele e aí eu vou ajustando a melhor carga dia a dia, tá? Então, é super válido na minha visão. Maurício, só me explica uma coisa, volta lá um minutinho. Repete o nome do aplicativo pra gente, por favor. MyJump 2. MyJump 2. Esse aplicativo, eu só não entendi o seguinte, ele usa um tapete, ele usa alguma coisa, como é que funciona? Não. Como eu falei, Não. Vanessa, você tem que nivelar, né? O ideal é que você nivele. Sim. A partir do momento que o cara vai saltar, ele vai pegar o despregue do pé, funcionou verticalmente, sim. E em seguida ele vai pegar o contato de aterrissagem. Então, legal. Com base nisso, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a altura que a pessoa saltou, ele vai pegar parâmetros como potência, e aí a gente sabe que potência é o produto da força vezes a velocidade. Então, quando você fala em potência, você também está investigando força, né? Sim, claro. Enfim, então, assim, é super útil. E você pode verificar, por exemplo, dados assimétricos. Você pode saltar unilateral e comparar com o outro lado. Sim. Muito interessante, Maurício. Gostou? Muito. O que a gente Porque isso mostra que, assim, é um aplicativo. Ele não deve ser tão caro, esse aplicativo. Não, eu não sei quanto é que é. Ele era gratuito, mas depois ele passou a ser pago. Mas mesmo assim não é tão caro, né? Então é um recurso viável, isso que eu quero dizer, né? Só que eu trouxe esse artigo aqui, né, da Caroline Finch, que isso tudo é muito legal, né? Mas a gente ainda tem um novo abismo, Vanessa, que é implementar o que a gente acha em pesquisa e nessas ferramentas com a prática clínica. Não adianta a gente ficar com
os achados embaixo do braço e tá bom. E o que que eu vou Não fazer? saber o que fazer com eles. Então, isso é uma outra pergunta que, quando a gente implementa com base nos achados, a gente cria essa ponte aqui e acaba esse abismo. Então, o exemplo que eu pego sempre é de posterior de coxa. Se sabe que o exercício nórdico faz bem para posterior de coxa, mas às vezes não se consegue nem implementar, porque não tem adesão do treinador, não tem adesão da comissão técnica, enfim. E aí você gera você tem o achado, você observa que o cara tem essa deficiência, mas você não consegue implementar. Então isso aí é um novo desafio da nossa profissão enquanto fisioterapeuta, é usar do convencimento através da ciência, né? Sim. Aí aqui, ó, olha como é que a evolução dos recursos digitais, ela é impressionante. Eu tenho aqui, ó, a tela do meu aplicativo sincronizado via Bluetooth. O meu paciente aqui está fazendo a extensão de quadril, força isométrica com a célula de carga. Aí, Foca um pouquinho mais no vídeo, Maurício, por favor. melhorou? Isso, melhorou. Então ele está fazendo uma força isométrica contra a célula de carga ali com um cabo de aço. Não há movimento, Aham, então ele está fazendo isométrico. Isso é sim. passado automaticamente para o aplicativo, que me gerava esse gráfico de imediato. Então eu corri aqui antes, né, da gente começar para mostrar que olha como é que melhorou o relatório deles agora recentemente. Olha como é que o relatório fica mais bacana. O que está em Uau! vermelho, o que está em vermelho são déficits de 10 a 15% e acima de 15% aparece em vermelho. Perdão, em amarelo de 10 a 15%, como se estivesse ligando o sinal de alerta ali, de diferença, né? E acima de 15%, Uhum. ele vai acusar em vermelho. Então, por exemplo, esse meu paciente aqui para flexores de quadril, ele tem 33% de diferença. Já nos abdutores de quadril, ele tem 12%. E aí eu vou monitorando o meu paciente, eu entrego um produto de muito mais qualidade, porque ele está vendo, o médico dele vai receber isso, o educador físico vai receber isso. Então eu saio do empirismo literalmente. A gente não... Muito fantástico. Bom, eu falei da termografia muito rapidamente, né? Sim. Mas é algo que eu também utilizo. Aqui tem um exemplo que nas minhas aulas eu mostro muito, uma paciente que estava com dor no ombro esquerdo, 14 dias, há 15 dias, quando ela chegou no nosso consultório, ela falou para mim que um dia antes, ela, atleta de jiu-jitsu, ela falou, olha, ontem eu treinei, não teve jeito, eu tive que treinar. Aí eu falei, beleza, passou 24 horas, criei todo um ambiente favorável para aclimatar ela, joguei na temperatura adequada, esperei o tempo necessário e aí o resultado foi esse, mostrando que nitidamente ela protegeu o ombro lesionado, porque as imagens hiperradiantes estão todas aqui voltadas para os músculos da cintura escapular do membro contralateral e musculatura cervical aqui, ó, da região cervical também. Eu não tenho a imagem aqui, mas da parte anterior também. E aí eu tenho aqui embaixo, não está dando para ver, as diferenças, né, que eu demarquei aqui, ó, nesse retângulo, nesses dois Aham. cilindros aqui. Eu tenho aqui as diferenças acima de 0,5, né, que é o mais preocupante. Então, eu tenho aqui diferença de 0,7, 0,8 e 0,9. Ou seja, de fato, essa minha paciente, ela instintivamente, sem nem saber, ela sobrecarregou ali o membro contralateral. É dessa forma que eu trabalho, né? Aqui tem alguma coisa sobre baropodometria, mas a gente já conversou. Aqui são apenas alguns gráficos que podem... Mas pode mostrar para a gente, dá tempo. Explica, porque muita gente acha o que você falou no início, que a baropodometria é usado
somente para fazer palmilha, né? Qual é o seu objetivo de usar a baropodometria? Então, na verdade, eu tenho a função de auxiliar o grupo médico que eu trabalho sobre a recomendação ou não de palmilha. Como não sou eu que faço a palmilha, eu não tenho o menor interesse, né? Digamos, comercial, de que o cara faça a palmilha. Então, assim, eu sou bem criterioso, eu faço uma avaliação, uma anamnese com o paciente, tento entender melhor a realidade dele, e aí eu jogo para os gráficos, né? Depois que eu faço a estática e a dinâmica. E esse aqui, por exemplo, é um dos gráficos que, por exemplo, a gente está vendo que tem uma área de contato aqui no pé esquerdo, no antepé, mas a gente não tem a continuidade aqui no médio pé. A gente tem a área do retropé aqui sendo preenchida, mas o que aconteceu aqui nesse meu médio pé? Esse meu paciente, ele, por exemplo, ele pode... Eu só estou citando, tá? Não estou dizendo que esse meu paciente fez isso, mas se ele tiver uma tendência à pronação excessiva do pé, a borda lateral dele pode subir aqui. E aí, ao subir, não faz pressão plantar suficiente lá no sensor, né? E aí você tem uma imagem ali que não apresenta a continuidade ali da borda lateral, por exemplo. Claro que eu tenho que confrontar isso com análise dinâmica, até porque a gente fica a maior parte do tempo em movimento. Então, a análise dinâmica, para mim, é até mais importante, né? Mas serve de exemplo. E aí eu verifico, por exemplo, num paciente protetizado de quadril ou de joelho, como que está a descarga de peso antes de uma alta fisioterapêutica. Ou um médico de tornozelo e pé que está vendo lá que o paciente, sei lá, o paciente veio de uma entorse de tornozelo por inversão, até que ponto houve o desabamento do arco plantar, até que ponto houve queda do navicular, por exemplo. Isso, pelo exame, isso remete a sugerir uma palmilha ou o tratamento fisioterapêutico por si só ainda se faz necessário como tratamento conservador e nem é recomendado, por exemplo, ainda a palmilha. Em casos como esse que eu estou relatando, Vanessa, a gente pede para que dentro de um intervalo de tempo ele retorne para a gente. E o que é legal é que lá no serviço que a gente trabalha, por exemplo, o plano da 1000 ele é aceito a partir do A1400. Então, o cara está coberto. Então, não tem essa questão de achar que é uma questão comercial. A gente está tentando, com ferramentas quantitativas de boa capacidade tecnológica, aliar o recurso tecnológico a um raciocínio, digamos, biomecânico, para tentar entender a realidade do paciente e fazer ele melhorar o mais rápido possível. Perfeito. De tudo isso, acho que o que fica aí, né? A continuidade das inovações tecnológicas. A gente tem que ter atenção às seguradoras de saúde, porque as seguradoras de saúde lá nos Estados Unidos são muito fortes e isso está mudando, essa realidade está mudando um pouquinho em relação a plano de saúde. Isso é um bate-papo para um outro momento, mas pode haver um momento aqui que a gente tenha que ter a minha clínica mostrando o resultado para que a gente possa ser conveniado à seguradora de saúde. E a seguradora de saúde vai pagar melhor você, mas você tem que mostrar resultado por A mais B. Então, isso é uma coisa que eu acho que fica aí para a gente ficar atento, porque lá fora já existe isso. E capacitação, capacitação e capacitação. A tecnologia, Vanessa, ela pode melhorar pra caramba, mas empatia, acolher o paciente, dar atenção, fideliza o paciente. Não tem jeito, não adianta. Né? Não dá para fechar, vamos olhar só para as inovações tecnológicas. Não. Isso aqui de baixo ainda é fundamental, as pessoas estão muito carentes. Né? Então, a gente precisa acolher o paciente. E aí eu deixei aqui para reflexão, o que funcionava em 95 não funciona em 2005, o que funcionava em 2005 não funciona em 2015.
princípio, o que funciona hoje não vai funcionar em 2025 e 2035. A única certeza é a mudança. Então, como é que a gente tem que se reinventar? Maravilhoso, Maurício. Eu acho que o recado era mais ou menos esse. Nossa, adorei! Sensacional, sensacional. Meus alunos de fisioterapia esportiva vão ser obrigados a assistir essa live e fazer uma tarefa. Maravilhoso, muito bom. É isso. As mudanças estão aí. Ou a gente acompanha as mudanças ou a gente fica para trás. Não dá para a gente ficar no copia e cola ano a ano, né? Se a gente fizer isso, realmente a gente vai ficar para trás. E é uma seleção natural, né, Vanessa? Não tem jeito, é uma seleção natural. Se você não se adequar, o próprio mercado ele vai te atropelar. Não tem jeito, não tem jeito. Acho que nós somos exemplos disso, né? Como nós começamos, como a gente tem que estudar, né? Não é só olhar a ferramenta tecnológica, né? A gente tem que olhar a ferramenta tecnológica, ver a validade, ver de onde que veio esse instrumento, se tem validação, se não tem validação, buscar nas ciências básicas. Eu falo muito isso hoje, as ciências básicas estão ficando abandonadas. Não dá para abandonar anatomia, fisiologia, cinese, biomecânica, neuro, não dá para abandonar. Isso é a base de qualquer profissional fisioterapeuta. Não tem Com jeito. certeza. Você pode trabalhar com qualquer ferramenta, mas você tem que ter esse embasamento, né? Hoje em dia, eu vejo muito pouco se falar de livro, de anatomia, né? Enfim, é só para reflexão, né? Não estou dizendo que eu estou certo nem que eu estou errado, mas eu acho que ciências básicas fazem falta. Sim, é a base. Até porque se você não sabe, como você vai usar todos esses recursos, você não sabe a anatomia, não sabe a biomecânica, você não sabe nem a amplitude de movimento que deveria ter o tornozelo, e aí Pois, você vai usar essas ferramentas todas, você não sabe o que fazer com elas, você não sabe o que é o normal. falando em tornozelo, né? A gente tem dois trabalhos. Tem trabalhos com, por exemplo, do Lang Test com jogadores de vôlei, que tem um ponto de corte diferente do trabalho que tem com jogadores de basquete. E aí, Claro. como é que tu traz isso para a tua realidade? Será que teu paciente, o vovozinho, sedentário, tem que ter a mesma amplitude do jogador de basquete que o jogador de vôlei? Não, mas ele tem que ter você tem que tirar uma média daquela realidade ali, né? Então, Sim. são essas coisas que a gente tem que contextualizar, né? De novo, tem que ter um senso crítico. Por isso que eu falo, né, de que cada vez se especializar mais é válido, é necessário, né? É um caminho sem volta. E basicamente é isso. Muito bom, muito bom. E o que você falou é muito importante, né? Às vezes a gente quer usar muitos recursos, claro, a gente tem que verificar a confiabilidade desses recursos, a gente tem que ver quando a gente vai usar cada um desses recursos, mas o bom sorriso, uma boa empatia, olhar o paciente no olho, escutar esse paciente, isso é imprescindível, né? Sem Isso é dúvida. importantíssimo. E hoje, que a gente está comemorando aí o dia dessa profissão uma das profissões mais lindas, né, que existem, ao meu ver. Existem muitas lindas, mas essa, sem dúvida, é uma das mais lindas para mim. É importante a gente sempre lembrar disso, né, que o paciente ele precisa da atenção, ele precisa de um sorriso, ele precisa que a gente seja gentil, né, porque é o que você falou, ele está ali porque ele está precisando de ajuda. Então, vamos Sem dar dúvida. atenção. A gente hoje pega aí uma variável que são os fatores psicossociais, e que, graças a Deus, vieram estudos nessa linha, mostrando que, às vezes, o cara tem uma disfunção musculoesquelética, mas que aquilo ali, quando a gente vai aplicar testes funcionais, não retrata a realidade do cara, quando, na verdade, você passa alguns questionários, você começa a entender a realidade do cara e você vê que os aspectos psicológicos, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, estado depressivo, está muito mais relacionado ao que o doente veio te procurar do que propriamente o problema que ele relata que estava, sei lá, no ombro, por exemplo. Então, Perfeito. precisa a gente atentar para isso, né? Não dá para a gente fechar os olhos, muito pelo contrário, a gente tem que estar cada vez mais atento para isso. Maravilha, Maurício. Muito obrigada por essa live. Nossa, adorei. Muito boa. Galera, assiste, manda para todo mundo. Ó, a Vivian, minha amiga, está falando: beijo, Maurício, nós formamos juntos. Não sei se você lembra dela. Beijo.
Vive abandonou a gente, tá lá na serra. É. Beijo, Vi. Muito bom você aqui. É, Então, pessoal, vou dar o recadinho para a semana que vem. Já vou agradecer ao Maurício novamente. Então, semana que vem eu vou estar aqui com o professor Daniel Cordeiro. A gente vai conversar sobre o dry needling, o que o dry needling tem de pesquisa, o que está sendo, o que está mostrando aí com melhores evidências, quando a gente usa, quando a gente não usa. Enfim, vamos conversar aí sobre o dry needling. O Daniel Cordeiro, ele é fisioterapeuta, quiropraxista, é professor de várias pós-graduações. A Vi está falando aqui, mas com saudade. De olho em vocês sempre. Obrigada, Vi. Então, pessoal, todas as nossas lives ficam salvas no Instagram e no meu canal do YouTube, Vanessa Kenusti. Maurício, muito obrigada. Adorei a nossa live. Eu que Dá um recadinho aí final para o pessoal para a gente poder encerrar. desejar a todos um feliz dia do fisioterapeuta, para quem é fisioterapeuta e acadêmico, né? E agradecer e abraçar cada vez mais essa profissão, porque essa profissão ela vem dando passos sólidos à base de ciência, né? Então, que a pandemia que mostrou para a gente, né, o valor da fisioterapia em muitos momentos, que cada vez sejam mais sólidos, né, perante a sociedade. Foi que eu botei hoje uma postagem, né? A nossa função é ser útil para a sociedade. Essa é a nossa principal missão. Se vai ser com um atleta que leva a mídia, se não vai ser com um atleta que não tem nada a ver com o não atleta que não tem nada a ver com mídia, pouco importa. Importa que você seja útil para a sociedade. Isso é o mais importante. Obrigado aí pelo teu convite. E eu vou ficar atento às próximas, como eu fico aqui dentro das minhas possibilidades de trabalho. Isso, obrigada. Obrigadão. Obrigada, eu que agradeço, foi sensacional. Pessoal, comemorem aí o Dia do Fisioterapeuta, que realmente é uma profissão maravilhosa, é a profissão que a gente abraçou com todo o amor do mundo e que a gente tem que estudar demais para a gente poder fazer jus ao paciente que entra lá pela nossa porta e procura pelo nosso atendimento. Então, a gente tem que estar aí sempre estudando, sempre se dedicando para a gente dar o melhor atendimento, o melhor que a gente puder para o nosso paciente. Maurício, muito obrigada, um beijão. Beijo, pessoal, parabéns. Obrigada. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.